Olá, o Senado aprovou na última terça-feira uma nova proposta para a divisão do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Esse projeto é muito semelhante ao projeto anterior já rejeitado aqui na Câmara dos Deputados. Para discutir esta nova proposta que chega à Câmara dos Deputados na próxima semana, estão aqui conosco os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Obrigada pela presença dos senhores. Eu gostaria de começar sobre essas pequenas alterações que foram feitas no Senado. Os senhores acreditam que agora tem mais chance do projeto ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados? Bem, pela informação que nós temos, as alterações são muito pequenas, quase que insignificantes em relação ao projeto que foi aprovado na semana anterior e que nós discutimos na Câmara e que foi rejeitado em função até de um projeto alternativo que nós, deputados, apresentamos. Eu faço parte de um grupo de deputados do sul do país, o estado do Paraná, que não concorda com o bojo, com o escopo deste projeto que veio do Senado. Isto implica perdas para o nosso estado do Paraná. Está aqui do lado o deputado Esperidião Amin, que já foi governador e sabe o que é um estado abrir mão de receitas praticamente que você já tinha no seu pré-planejamento e elas acabam se esvaiando. Então, nós defendemos uma adequação do projeto para que hajam modificações e os nossos estados do Sul, e de forma especial o meu estado do Paraná, tenham alterações nos valores contemplados no FPE. Paraná perde. Paraná perde nesse projeto. Menos do que nós. Mas eu acho que não é só o Sul que perde. Alguns outros estados também. 16 dos 26 estados, excluindo-se o Distrito Federal, perdem. Portanto, a maioria perde. E é por isso que o projeto não foi aprovado. Então, eu não tenho ainda a totalidade dos cálculos para poder dizer se são, de novo, 16 que perdem. Mas eu desconfio que sim, porque com essas mudanças muito leves, nós vamos ter a maioria contra. Provavelmente. Posso estar cometendo um erro. Segundo, pior do que dispor sobre o fundo de participação é admitir que este será o critério também para royalty do petróleo, do pré-sal. Quer dizer, não é o mal feito uma vez só, ou num único sentido. É o mal sendo feito para uma finalidade e para finalidades maiores ainda e posteriores. Então, eu acho que a posição que eu percebo hoje é de se reproduzir o que aconteceu na sessão da Câmara. E o que o Senado mostra com isso, do ponto de vista legislativo, são duas coisas. Primeiro, ele quer ter a iniciativa para dar a última palavra. Isso é o que significa. Se nós modificarmos, eles desmodificam. Eles não aceitam a modificação e prevalece o texto que eles aprovaram. A Câmara vai reagir a isso. Segundo, eu acho que o Senado, que é a Casa da Federação, não tem conseguido discutir a dívida dos estados, os encargos financeiros. Daqui a pouco o governo já preparou uma forma de pelo menos resolver o problema da Prefeitura Municipal de São Paulo, que paga os mais altos encargos, porque ela paga 9% de juros, enquanto que o estado do Paraná e o de Santa Catarina pagam 6% de juros, mais o fator de correção. Isso é impagável. A dívida... Não há crescimento econômico, como nós estamos constatando, que permita amortizar essa dívida, ela só aumenta. Então, o que o governo está fazendo? Ele está flexibilizando o conceito de dívida para que os estados se endividem mais. Não muda os juros, os encargos financeiros mais escorchantes do Brasil, são os que
oneram os estados e, no caso, a Prefeitura de São Paulo e outros municípios que entraram no financiamento do seu endividamento consolidado. Então, o Senado está fugindo daquilo que é a essência da sua finalidade, a Casa da Federação, e transformando o FPE numa queda de braço com a Câmara e numa aparente rendição, porque não é verdadeira, ao Supremo Tribunal Federal. Então, são 3 desserviços, eu diria. Voltar com o fundo de participação como sua iniciativa, mais ou menos nos mesmos moldes, aparentar que está se rendendo ao Supremo Tribunal Federal e, finalmente, deixar de discutir questões federativas efetivamente relevantes. Eu nem vou falar em pacto federativo, em reforma tributária. Nós já estamos questões vendo aí, mais aprofundadas. Né? Mas só para lembrar, em função dessas manifestações de protesto, a questão do transporte coletivo, em isenções e renúncias fiscais de 2008 até hoje, quanto é que o governo federal abriu mão? Fala-se aí de 170... 350 bilhões. Só no ano passado, 45. É. E não faz a reforma tributária. Fica esse conta-gota, deixando os municípios hoje com o quê? 7, 8, 9% da receita. Os municípios já chegaram a 20% depois da Constituição de 88. Os estados e os municípios, absolutamente na penúria. Não há município no Brasil, eu não conheço nenhum em Santa Catarina, que gaste menos de 20% do seu orçamento em saúde. Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, está chegando a 30% da sua receita para a saúde. Bem acima dos limites muito acima legais. do que a Constituição exige, porque o prefeito não pode fugir da sua cidade. A União pode fugir, como tem fugido na PEC 29, de fixar qual é o seu limite mínimo de despesa. Então, o fundo de participação, só para concluir esse raciocínio, essa parte, e vou me poupar depois, o fundo de participação é uma coisa para se brigar e para se deixar de olhar o todo. Ou seja, é um desvio de objetivo. Deputado Alfredo Kaifer, qual é a saída? Eu vejo que esse debate sobre o FPE, ele suscita, sim, uma discussão mais abrangente, que é uma modelagem diferente para, se não chamamos de pacto federativo, mas essa questão envolvendo estados, municípios e União. Não é possível, não é admissível você continuar convivendo com uma desproporção tamanha, onde 2/3 de toda a arrecadação do país fica com a União, em torno de 23, 24% de todo o bolo com os estados, e apenas 15, 16 municípios com repasses ficam com os municípios. Isso é preciso rediscutir, principalmente não só o FPE, mas o FPM. As questões estão lá nos municípios, como disse o deputado Esperidião a mim. O prefeito não pode fugir, ele tem que atender o posto de saúde, tem que dar conta no transporte, na educação. Agora vem a exigência da educação pré-escolar, infantil, por meios legais que os prefeitos são obrigados a fazer. E da onde recurso? E se eles não proverem isso, o Ministério Público tem condições de abrir um processo contra o prefeito. Então tem que ser discutido isso. As dívidas dos estados e municípios, com indexadores, IGPM e mais 6%, que está acima da captação que o Tesouro faz com taxa Selic. Ele poderia, minimamente, então, transformar as dívidas dos estados e municípios numa taxa Selic. Ele vai buscar no mercado e financia os estados e municípios na mesma moeda. Não, ele ganha dinheiro, a União ganha dinheiro em cima da Mas se ele fizesse com taxa Selic, no mínimo ele empataria. Ele empataria e não estaria tendo resultado positivo. Numa medida provisória, se não me engano, a 620, o governo manda, entre outras coisas, um quesito que atende basicamente o município de São Paulo. Existe uma receita muito grande dos municípios, que é o potencial construtivo. Ou seja, tudo aquilo que você constrói de prédios acima
do plano diretor, você tem direito a cobrar este valor. É o solo criado. Cobrança do solo criado. E, nessa medida provisória, o governo retira o excedente de toda a arrecadação extra do coeficiente de pagamento de dívida. Ou seja, então, com isso, o município de São Paulo vai reduzir o seu desencaixe mensal de dívida. Penso que é o momento de a gente aproveitar a discussão, o momento de discutir a situação como um todo. O mesmo governo que nega a todos os outros entes federados um alívio nessa pressão. Para o município, onde ganhou uma eleição, que todo mundo sabe o empenho que o governo, que o PT, que o presidente Lula e a presidente Dilma tiveram, prepara-se nessa MP do 620, eu não quis falar, mas agradeço ao deputado Kéffer, prepara uma bondade específica, casuística. Se isso não gerar indignação, vamos ter que chamar, a todos, então. Vamos ter que... Não, se não gerar indignação, nós vamos ter que recorrer às redes sociais. Fazer uma manifestação. Mas me parece que um país com uma grandiosidade como é o Brasil, com tantas diferenças regionais, me parece que vai ficar um pouco difícil a gente conseguir chegar num consenso para se evoluir, tanto no Pacto Federativo, como houve um esforço, até por parte do presidente Henrique Eduardo Alves, no início do mandato dele, e com essas questões regionais, como 15% para a região sul, 85% para a região nordeste. Os senhores concordam com esses índices? Absolutamente não. Eu repito, não é sul com nordeste. Municípios do norte do país também perdem. Eu repito, 16 dos 26 perdem no primeiro critério. Eu não posso falar deste, porque ainda não conheço o detalhe. O detalhe. Mas por que a Câmara rejeitou? Rejeitou por isso. Porque desfavorecia a maioria, prejudicava, então. E o que é pior, ainda remetia esse índice para os royalties do petróleo. Então, já tinha múltiplos efeitos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos a esse assunto. O Brasil em Debate faz um pequeno intervalo, nós já voltamos. O programa Brasil em Debate está de volta com os deputados Alfredo Kéffer, do PSDB do Paraná, e também o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. E o nosso tema é o novo cálculo da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Deputados, temos um impasse, porque o Supremo Tribunal Federal destinou um prazo até o final de junho para que o Congresso defina as novas regras. Se essa segunda proposta aprovada pelo Senado não é bem recebida aqui na Câmara, o que podemos fazer para conseguir cumprir esse prazo? Eu vou repetir aquilo que eu me manifestei no microfone, no plenário, no final da votação. Se precisar, eu sou dos deputados que vai votar pela derrubada do projeto do Senado e pela busca, pela tentativa de aprovar uma nova emenda. Se não for aprovada, tá, eu disse que eu desafio ao STF que ele interrompa os repasses para os estados do Fundo de Participação dos Estados. Até porque tem um dos estados da federação cuja a receita dele, 60% depende deste recurso. Se ele cortar os repasses, morre o estado. Então, o Supremo continue autorizando os repasses pela média existente até que se busque uma solução definitiva. E o Parlamento brasileiro é a autoridade máxima para discutir isso. Se a vontade do Parlamento não for atendida, tem que se criar alguma outra solução, mas não interromper e fazer esse impasse com o fim do corte, porque o regime diz que tem que cortar a um prazo. Então, o Congresso Nacional que encaminha ao Supremo um pedido de adiamento do prazo para que se discute e se chegue a um final de consenso na Câmara. Sem essa faca no pescoço, deputado Esperidião Amin. Eu invoco um princípio elementar. Não precisa ser doutor, e o Supremo é constituído por doutores, por pessoas que a gente pode considerar verdadeiros sábios. Não precisa ser sábio para ser sensato.
Nós não vamos revogar a democracia. A democracia termina com a apuração de votos, votos limpos, votos sem desonestidade. Quando não se chega ao quórum, e é um quórum qualificado, nesse caso, por lei ordinária, 257 votos tem que ter 257 votos. Aliás, tem que ter 257 votos a favor. Válidos. É. Então, se você não tem o quórum para apreciar, você não vai revogar a democracia. Você tem que dar o prazo que a democracia exige. Então, eu acho que em nome da sensatez, o Supremo pode até advertir o Congresso, pode até dizer que isso é um desserviço ao país, o impasse. Claro que o impasse é sempre Mas um cortar os desserviço. recursos... Mas não vai trancar o dinheiro. E também não vai legislar. Não é sensato. Então eu, ministro Supremo, vou fazer uma tabelinha aqui para vocês cumprirem. Também acho que não vão fazer isso. E eu acho que o Senado e a Câmara teriam que estabelecer um diálogo que não aconteceu agora. Não aconteceu. O Senado simplesmente aprovou um novo projeto, porque quer ter a palavra final. Então, vamos imaginar que a Câmara faça um projeto também. Nós não podemos dar esse espetáculo ao país. E eu repito, há outras questões que envolvem o aspecto de pacto federativo que o Senado e a Câmara não conseguiram produzir, porque ao governo não interessa, ao executivo não interessa. E este não fazer é que está ensejando providências como essa da medida provisória 620, que resolve o problema do seu amigo, mas não resolve o problema da federação. Então, eu acho que é chegado o momento de um freio de arrumação. E o freio de arrumação pode ser o impasse. Eu não acho que... Eu não votei como o deputado Keffer, eu votei por um acordo com o Senado. É o que eu desejo. Mas eu aprecio e respeito muitíssimo a declaração que o deputado Alfredo Keffer fez depois da votação ter produzido o impasse. Democracia é o debate e a apuração de votos. Mas a Constituição, que é democrática, estabelece que tem que haver um quórum, ou seja, um número de votos mínimo para que a decisão valha. E o Supremo sabe disso melhor do que nós. Nessa perspectiva, então, desse projeto, desse segundo projeto vindo do Senado, também não passar aqui na Câmara, qual seria, então, a nossa possibilidade, a possibilidade da Câmara começar esse novo acordo, essa nova construção de uma possibilidade que beneficie todas as regiões? Os senhores acreditam que seria, então, uma alternativa, começando pela Câmara? Qual seria o ponto inicial? Nós produzimos isto. Nós produzimos isto. O texto que foi elaborado pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por estados do norte, como o Amazonas, inclusive do centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, esse texto, elaborado pelos 16 prejudicados, e que foi majoritário, foi o texto que teve o maior número de votos, teve 234 votos a favor. De ordem prática... Faltaram 23 votos. Se o plenário tivesse preenchido, do meu estado faltaram 5 votos, do Paraná não sei quanto é que faltaram. De São Paulo deve ter faltado uns 12. Sim. E do norte do país também faltaram votos. Então, nós, se não tivermos outra coisa, reapresentaremos aquele texto. Só que o Senado pode, comodamente, rejeitar aquilo que a Câmara aprovar e fazer revigorar o seu texto. Isso não é uma solução federativa. Cá para nós, isso é um passa-moleque. De ordem prática, os técnicos, um grupo de deputados representando os estados que tem, na maioria que tem interesse, estão já tratando de uma nova emenda alternativa e compondo para ver se a gente, na semana que vem, quando isso for a votação, possa se apresentar um novo projeto que contemple a federação como um todo e a gente eventualmente possa chegar
num consenso e aprovar aquilo que seja... Que pontos seriam esses? O senhor sabe, poderia nos apontar algum caminho para... Fórmulas de equilíbrio para que esses, então, 16 estados que tinham perdas de valores possam ser minimamente equilibrados e que perde-se um pouco, aqueles que tinham benefício anterior também perdem um pouco, há um equilíbrio. Ou ganham menos. Ganham menos e a gente possa chegar a um termo consensual. Mas é um alerta. Este mesmo embate nós teremos em seguida na discussão de royalties, nós temos o projeto do ICMS, que vai ser uma briga gigantesca entre irmãos, entre estados, e que eu provoco aqui. Há que ter uma participação mais efetiva do Executivo. Essa nação, ela é... Da União. Do Executivo da União. Esse país é administrado por um poder executivo, por um regime presidencialista, consorciado consoante ao parlamento, ao legislativo. E se não houver uma união, uma tratativa afinada entre esses dois, nós vamos ter muito problema. E um pacto federativo tem que ser discutido, principalmente que a gente tenha mais equilíbrio de recursos, não tanto para a União e mais para estados e principalmente para municípios. Para a gente encerrar, deputado Esperidião. Sem dúvida. Quer dizer, como eu procurei ressaltar no começo, o Fundo de Participação dos Estados é um momento dessa discussão. É um tópico. Para uns estados é muito mais importante do que para outros. Agora, o princípio da omissão da União no trato do desequilíbrio de receitas que ela concentrou, a União não quer discutir esse assunto. Por quê? Porque em qualquer discussão ela vai ter que ceder alguma coisa. E ela não quer ceder. Só um pequeno lembrete, deputado. Enquanto nós estamos discutindo coeficientes e índices entre os estados, nós sabemos que o FPE é composto de 21% da receita total de imposto de renda e IPI. Por que não, em vez de 21, subir esse índice e nós não ficarmos brigando entre os estados? Essa discussão certamente vai aprofundando. E outro detalhe, o governo, quando concede isenção de IPI, ele está tirando dinheiro dos estados e municípios. Porque 55% desse imposto não vai para a União, vai para os estados e para os municípios, exatamente para os mais carentes. Então, essa sucessão de desonerações a que nós estamos assistindo quase que semanalmente, na verdade, é cumprimento com mais da metade do chapéu que não é da União, que vai para os estados dos mais fracos municípios e dos estados da federação. Então, isso aí é um jogo que não pode prosseguir. E este talvez seja o momento para se dar um freio de arrumação. Eu acredito que sim. Eu acho que o caminho é por aqui. Eu agradeço muito a presença dos senhores, deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e também o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Muito obrigada pela presença dos senhores. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Carla Bisol e espero você no nosso próximo programa. Até lá.